Acho que... Pessoal, boa noite a todos, tá? Novamente. Boa noite a quem eu não vi ainda. Hoje será o nosso, provavelmente, o nosso último encontro nessa modalidade aqui de aula online, certo? E vamos aqui, antes de iniciar, eu gostaria de passar junto com vocês o nosso plano aqui, o nosso planejamento, para que a gente possa conferir e ver se o que realmente foi planejado lá no início da disciplina, se realmente foi cumprido, se faltou alguma coisa. Então, eu gostaria que vocês também prestassem bastante atenção para que a gente pudesse fazer essa espécie aqui de checklist no nosso aqui planejamento, tá? Então, está aberto aqui o nosso planejamento. Então, a princípio, o nosso planejamento ele foi feito para... Aqui para baixo. Para aqui 16 semanas, tá certo? 16 semanas. Sendo que a gente deixou aqui a nossa última semana para avaliação. A próxima semana, se por acaso, tá, pessoal? É aqui bem importante. Então, ó, se por acaso alguém precisou ou precisar fazer reposição, entra em contato comigo, tá? Para que a gente possa fazer essa reposição já na próxima semana. Tá? A próxima semana ela vai ser reservada para reposições, tá? Então, quem for fazer reposição de alguma avaliação que porventura perdeu, entra em contato, tá certo? Então, a gente tem aqui o nosso planejamento, a gente viu aqui, ó, os aspectos introdutórios, tá? Patrimônio, a gente viu aqui conceito, bens, direitos e obrigações, a gente estudou os aspectos qualitativos e quantitativos, bem como a representação gráfica do patrimônio, a gente trabalhou muito isso, que é a representação em formato de T. A gente estudou os tipos de situações líquidas, que é dividida lá em positiva, negativa e nula, tá? A gente viu que o que determina o tipo da situação líquida é o valor do patrimônio líquido. Se esse valor ele for acima de zero, todo número acima de zero é positivo. Então, situação líquida positiva, abaixo de zero, negativo. E se ela for igual a zero, ela é nula. A gente também viu aqui as origens e aplicações de recursos. Aí a gente estudou o patrimônio líquido e a formação do patrimônio. Isso aqui foi algo que a gente trabalhou em quase todas as nossas aulas. A gente trabalhava com a formação do patrimônio líquido. Em seguida, a gente começou a estruturar o balanço patrimonial. Então, a gente fez uma separação ali do que seria contas patrimoniais e do que seria contas de resultado. A gente viu que na contabilidade existe uma teoria chamada teoria patrimonialista, que faz essa divisão entre contas patrimoniais e contas de resultado, onde as contas patrimoniais são aquelas que compõem o balanço patrimonial e as contas de resultado compõem lá a demonstração do resultado do exercício. Em demonstração do resultado do exercício, a gente viu que ali está dividido entre receitas e despesas, tá? Lá no balanço patrimonial, a gente viu que está dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? E patrimônio líquido. Aí aqui, uma atenção bem especial quando a gente faz referência a patrimônio líquido, porque é muito comum as pessoas acharem que patrimônio líquido pertence ao passivo pelo fato dele estar do lado direito do balanço patrimonial. Porém, o balanço patrimonial ele é composto por 3 grupos distintos, que é ativo, passivo e patrimônio líquido, tá ok? Aí a gente estudou aqui a forma de apresentar as contas lá no ativo, obedecendo a regra decrescente de liquidez. A gente viu que o ativo e o passivo ele está dividido tanto em circulante e não circulante, e que esses conceitos eles estão diretamente relacionados com a ideia de curto e longo prazo. O que é curto prazo é circulante, o que é longo prazo é não circulante.
Daí a gente viu que curto e longo prazo depende do exercício social, da duração do exercício social. E que a duração do exercício social, ele leva um prazo ali de 12 meses. Não necessariamente 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas que é 12 meses e que é muito comum a gente ver o exercício social, os balanços, as demonstrações das empresas sendo elaboradas respeitando aí de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí a gente viu que o ativo não circulante tem divisão em 4 subgrupos, que é realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. E aí a gente entrou lá dentro da demonstração do resultado do exercício, estudando, se aprofundando mais no que seria receita e despesa, vendo que a demonstração do resultado do exercício, ela tem uma ligação com o balanço patrimonial, porque é através do resultado, da demonstração do resultado do exercício, DRE, que o balanço patrimonial consegue o seu equilíbrio entre ativo e passivo. Porque para que haja esse equilíbrio, a gente precisa transportar o saldo que tem na DRE para dentro do balanço patrimonial através do grupo patrimônio líquido, conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, a gente viu aí essa ligação. Por fim, a gente estudou a estrutura da demonstração do resultado do exercício. A gente viu que a demonstração do resultado do exercício ela é uma demonstração econômica, que não necessariamente o lucro ou o prejuízo que a DRE apresenta, não necessariamente aqueles valores estão espelhados dentro do caixa da empresa. Tá? Porque pode acontecer de a gente ter fatos não financeiros dentro da DRE, como, por exemplo, uma desvalorização de um bem, que é chamado de depreciação. Essa depreciação ela é considerada uma despesa, porém, ela não afeta diretamente o caixa da empresa. A gente também viu que pode acontecer de a empresa fazer uma venda a prazo, essa venda a prazo, respeitando o princípio da competência, o regime da competência, ele precisa ser registrada no momento que ocorreu dentro da demonstração do resultado do exercício, a venda precisa estar registrada, porém, se aquela venda ela foi a prazo, vai estar lá no ativo, numa conta de clientes ou duplicatas a receber, e não necessariamente vai estar afetando aí o caixa da empresa. Da mesma forma, acontece com as obrigações. Não necessariamente uma obrigação ela vai afetar diretamente o caixa da empresa. A gente trouxe aí como vários exemplos, dentre eles, por exemplo, o salário. O salário todo mês, quando ocorreu, também em obediência ao regime de competência, precisa ser reconhecido na DRE. E esse reconhecimento, se não foi pago, vai ficar no passivo como uma obrigação. Então, não necessariamente o reconhecimento de uma despesa vai afetar lá o caixa da empresa. Então, por esses motivos, a gente diz que a DRE é uma demonstração econômica, tá? E não financeira. E, por fim, pessoal, próxima semana, feito a gente já falou hoje, vai ter aqui as atividades, tá? A entrega do trabalho de vocês, tá? A entrega do trabalho de vocês será na dia 24, sexta-feira, que é a terceira nota, e também vai ter reposição para quem ficou, tá? Em reposição. Aqui está desatualizado essas notas aqui, tá? O que é que está desatualizado? Ó? A gente, no início da disciplina, a gente foi aqui lembrado que tinha uma regra de quantidade de atividade a ser feita e que a gente estava extrapolando aqui em uma quantidade, tá? Nesse plano aqui tinha 8 atividades, eu acho, a gente eliminou aqui esse questionário 4. Então, a primeira nota de vocês, ela foi constituída através do questionário 1, do questionário 2 e do questionário 3. Tá? O 3 foi aquela atividade de formação patrimonial que vocês precisavam fazer. Tá? E, por sinal, vou aproveitar aqui o momento, eu gostaria até de parabenizar aqui Demóstenes pelo trabalho que ele fez nesse questionário 3, que eu gostei muito da forma como ele fez, que a cada movimentação ele deixou em destaque para que
acredito eu, ficasse melhor a visualização do que estava ocorrendo naquela situação que estava se pedindo. Então, toda a movimentação, eu lembro que ele pintou, se eu não estiver enganado, de verde, para que ficasse melhor a visualização da movimentação ali das contas. Então, gostei muito, Demóstenes, dessa sua metodologia. E, de uma forma geral, também eu parabenizo todos, tá? Porque o trabalho ficou excelente de praticamente todos. Tá? A gente teve 1 ou 2 questionários que fugiu ali da realidade do que a gente estava estudando, tá? Mas, de uma maneira geral, todos se saíram muito bem. Aí, aqui eu vou pontuar uma coisa que eu estou lembrando, que a gente trabalhou muito na aula isso, eu lembro que eu destaquei muito, mas, mesmo assim, quem errou, esse questionário 3, errou justamente nesse item, que foi no reconhecimento da movimentação com cheque. O cheque está em desuso, tá? Mas ainda se usa em alguns estabelecimentos. Então, o que é que a gente falou no decorrer das aulas? Era que quando houvesse movimentação com cheque, embora o cheque ele estivesse pré-datado para uma data futura, aquela movimentação ela precisava ser reconhecida de imediato no banco da empresa. Tá? De imediato no banco da empresa. O que é que eu pude observar na atividade de alguns, tá? De alguns? Que o cheque foi inserido como sendo uma obrigação lá no passivo, como lá cheques a pagar, tá? Onde, na verdade, deveria ter diminuído lá da conta banco. Quando não foi utilizado dessa forma, eu vi que muitos subtraiu o cheque da conta caixa e não do banco, tá? Então, alguns tiveram essa falha, que, assim, são pequenas falhas que eu considerei. Quem colocou no caixa, eu acho que eu só fiz escrever um comentário para alertar que aquele valor deveria ter sido saído do banco, tá? Agora, quem colocou lá no passivo, aí eu reduzi um pouquinho a pontuação, porque aí realmente estava errado, tá? Então, a primeira nota de vocês já está lá no SWOT lançada, tá? Eu recebi informação que alguns não estavam vendo a nota no Classroom, então hoje eu coloquei lá tudo para o SWOT, tá? Quem tiver curiosidade de saber a composição, pode olhar pelo Classroom. Quem não conseguir, entre em contato comigo que eu detalho isso aqui para vocês, tá? A unidade 2 é o questionário 5 e 6, que está em aberto ainda até o dia 19. Então, no momento, não tem a nota ainda lançada, porque a gente estendeu o prazo aí do 5 até o dia 19 e do 6 ficou lá para 19, tá? Então, ainda está em aberto. E a unidade 3 é o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí em grupo, tá? Para ser entregue até o dia 24, tá, pessoal? Então, esse aqui foi nosso planejamento de curso, de disciplina, tá? Creio eu que a gente conseguiu superar cada item desse aqui do planejamento. Se por acaso algum de vocês tiverem aí a intenção de querer tirar dúvidas sobre um assunto específico, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Para que a gente possa esclarecer, independente de estarem ou não cursando minha disciplina, tá? Independente disso. Nas disciplinas futuras, se precisarem da minha ajuda, eu sempre vou estar aqui disponível. Uma outra coisa que vocês vão ter disponível também para os semestres seguintes serão essas nossas aulas que a gente teve. Todas as aulas, elas ficaram gravadas, tá? E ficarão gravadas e disponíveis para vocês aí fazer consultas futuras, tá? Aí, o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam entrar lá pelo YouTube, tá? Que até o final dessa disciplina, as aulas, elas estão privadas só para essa sala de aula. Quando a gente encerrar a disciplina, essa sala aqui no Classroom, ela vai ser finalizada, vocês não vão ter mais acesso a essa sala do Classroom, mas vocês vão poder ter acesso às aulas gravadas que vão estar lá no YouTube, tá? Então, vocês têm acesso lá ao canal, vocês entram no canal. Quem não for inscrito, se quiserem se inscrever, para que vocês recebam alertas futuras aí de aulas que, porventura, a gente coloque lá. Então, vocês podem entrar lá e se inscreve para que vocês possam
assistir e ser uma fonte de consulta futuramente aí para vocês, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso resumo do que aconteceu na nossa aula. Agora, eu queria aqui mostrar para vocês, conforme eu prometi em aulas anteriores, que eu iria abrir aqui algumas demonstrações de empresas reais para a gente consultar e aprofundar um pouquinho mais do que a gente viu na nossa disciplina, tá? Então, eu trouxe aqui para dentro da disciplina, aqui na biblioteca, vocês podem pegar esse... Até aqui... Deixa eu voltar aqui. Vocês podem acessar aqui. Eu vou deixar esse link também no vídeo da aula de hoje, tá? Também vou deixar esse link aqui no vídeo da aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Tá? Por algum motivo eu não coloquei aqui na biblioteca. Deixa eu ver se eu coloquei nas referências, tá? Não, eu acho que eu não coloquei ainda aqui nesse curso. Deixa eu entrar aqui na outra. Acho que eu não inseri aqui. Aqui já está. Então, lá em negócio imobiliário, eu ainda vou inserir esses dois links aqui, tá, pessoal? Que eu pensei que eu tinha colocado. São links que direcionam vocês para dentro do site da B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, ou da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Uma entidade aí que fiscaliza e normatiza as empresas que negociam na Bolsa. Então, são links que vão direcionar vocês para o site dela, onde a gente tem acesso às demonstrações das empresas, tá? Então, vou abrir aqui. Vou colocar esse link também no vídeo da aula de hoje, tá? Lá na descrição eu vou colocar o link para que vocês possam acessar. Então, aqui no site da B3, ó, nesse campo aqui que vocês estão vendo, ó, à vista, futuro, opções, o link já direciona para empresas listadas, tá? Aqui vocês podem consultar as empresas por setor de atuação, tá? Comércio, quais são as empresas aqui do comércio, do segmento material e transporte? Quais são as empresas aqui do segmento de transportes aéreos, por exemplo, tá? Vamos abrir aqui transportes aéreos, só para dar uma olhada. Então, aqui em transportes aéreos, por enquanto aqui, ó, a gente tem a Azul e a gente aqui tem a empresa Gol Linhas Aéreas, tá? Então, a gente pode... Vamos abrir aqui uma dessas, né? Vamos abrir aqui a Azul. Vamos abrir aqui a Azul. Então, a gente aqui abriu a Azul, ó, tem os dados da empresa, tá certo? Falando um pouquinho, o CNPJ, vai ter notícia aqui da Azul. Aqui já tem os dados econômico e financeiro, ó, se vocês quiserem aqui tem um resumo, o ativo imobilizado da Azul, tá? Em 31/6/2021. Isso aqui, ó, tá escrito em mil, tá? Então, é 242.727 milhões, 7 bilhões, tá? Então, o ativo imobilizado, intangível e investimento é de 7 bilhões em 30/6/2021. Em dezembro de 2020, era de 7 bilhões 580. Tá? O ativo total, 17 bilhões. O patrimônio líquido da Azul está negativo aqui, ó, em 15 bilhões. Pessoal, a situação líquida aqui da Azul é positiva, negativa ou nula? Quem aqui escreve ou escreve no chat, ou pode falar aqui. É positiva, negativa ou nula? Só de olhar aqui, ó. O balanço consolidado dela. Alguém está me ouvindo aí, pessoal? A situação líquida da empresa Azul, aqui no mês 6 de 2021. É negativa, positiva ou nula? Alguém na sala? Acho que é negativa, né? Negativa. Sim, professor. Perfeito, negativa, tá? Então, ó, 15 bilhões negativo tá o patrimônio líquido da Azul. Então, nessa parte aqui, ó, dados econômicos é um resumo, tá? É um resumo. O que eu gosto de ver
Aqui tem posições, a posição acionária, a composição do capital social, tantas ações aqui é ordinária, tantas preferenciais. Mas aqui em cima, nesse link aqui sobre a empresa, ó, a gente pode clicar aqui e ver os relatórios estruturados, tá? Vamos ver aqui os relatórios estruturados. Ó. Então, ano de 2021, informações trimestrais, demonstrações financeiras padronizadas. Ó. De dezembro de 2020. Então, se a gente abrir aqui dezembro de 2020, dezembro de 2020, ó, vejam que a gente tem acesso às demonstrações contábeis dela, tá? Então, aqui, ó, nesse link aqui de cima, demonstração de resultado, a gente pode selecionar para ver só o passivo. Tá? Então, só o passivo. Vejam que, por obrigação, as empresas, quando elaboram suas demonstrações, elas precisam fazer um comparativo, ó, de no mínimo 2 anos. Aqui tem 3, ó, no mínimo 2. Então, a gente tem aqui a posição patrimonial em 31 de dezembro de 2020 da empresa Azul. A posição patrimonial em dezembro de 2019. E a posição patrimonial em 2018. Então, aqui, ó, o ativo em 2020 é de 15 bilhões 794. E aqui, se a gente for ver aqui a estrutura, ó, o que a gente estudou, o ativo ele está dividido entre ativo circulante, que aqui é a conta 101, ó, ativo circulante. E se a gente for buscar aqui no 102, ó, a gente vai ver que 102 inicia o ativo não circulante. Tá? Então, o balanço patrimonial das empresas, um item é o ativo, que está dividido em ativo circulante e não circulante. E dentro do ativo não circulante, a gente vê aqui uma divisão de realizável a longo prazo, tá? Inicia com 10201. Se a gente for baixando, a gente vai ver que 10202 é investimentos. Se a gente baixar um pouquinho mais aqui, ó, o 03 é imobilizado e o 04 intangível. Então, justamente os grupos que a gente estudou dentro do ativo não circulante. Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. A gente viu também que as contas no ativo, elas são organizadas de acordo com o critério de liquidez, a ordem decrescente de liquidez. E a gente viu que a conta que possui o maior grau de liquidez dentro da contabilidade, vocês me responderam quando a gente estava estudando, é o caixa ou equivalentes de caixa. Porque ele não vai levar nenhum tempo a mais para ser transformado em moeda, porque ele já é moeda propriamente dita. Então, se a gente for observar o balanço das empresas, a gente vai ver que sempre inicia aqui, ó, com caixa e equivalentes de caixa. Essa empresa tinha, em dezembro de 2020, 3 bilhões e 64 milhões de reais aqui no caixa e equivalentes de caixa, tá? Então, tinha esse valor. Em 2019, tinha 1. Essa variação de 1 bilhão e 600 para 3 é explicado numa demonstração contábil que a gente não estudou. Mas existe uma demonstração contábil que explica essa variação de 1 para 3. O nome dessa demonstração contábil é demonstração do fluxo de caixa. Como foi que essa empresa conseguiu aumentar o seu caixa de 1 para 3? Os recursos vieram de onde? Será que essa empresa obteve esses recursos por meio da sua atividade operacional? Aqui a gente está vendo a empresa Azul, que é do segmento ali de transportes aéreos. Então, a atividade operacional dessa empresa é o transporte de passageiros ou o transporte de mercadorias. Então, possa ser que esse aumento no caixa da empresa, ele
decorreu da atividade operacional da Azul, tá? Que é o transporte de cargas e de passageiro. Mas possa ser que esse aumento no caixa da empresa, ele decorreu de um empréstimo que a empresa fez, tá? De um financiamento que a empresa fez, tá? Ou possa ser que isso aqui decorreu da própria atividade de investimento da empresa. Será que a Azul precisou vender o seu ativo imobilizado para gerar caixa para ela? Então, a gente tem uma demonstração que vai dividir o caixa da empresa em 3 atividades. Atividade operacional, atividade de financiamento ou atividade de investimento. Que demonstração é essa? Demonstração do fluxo de caixa. A gente não estudou, mas dá para a gente falar um pouquinho dela. Deu um erro aqui, eu acho que eu demorei muito aqui na tela. Isso, deixa eu abrir de novo aqui, tá? Vou abrir aqui a demonstração dela. Se a gente está na mesma demonstração, eu vou escolher aqui, ó, demonstração do fluxo de caixa. Então, vejam aqui, ó, tá? Qual é a finalidade dessa demonstração do fluxo de caixa? Aqui a gente está querendo saber a explicação da variação do caixa da empresa de um ano para o outro. Se eu for lá embaixo da demonstração, vou baixar aqui, ó. Vejam aqui o seguinte, aqui tem uma espécie de conciliação do caixa. Ó. Uma espécie de conciliação do caixa. O caixa, inicialmente, quando encerrou o ano de 2019, a gente viu que tinha no caixa, em 2019, 1 bilhão e 600 milhões. Então, tá aqui, ó. Encerrou o ano de 2019 com esse valor no caixa, consequentemente, iniciou o ano de 2020 com esse valor no caixa e equivalentes de caixa. Quando encerrou o ano de 2020, encerrou com 3. Houve uma variação aí de 1 bilhão e 400 milhões. Essa variação, ela decorreu de quê? Então, a gente tem 3 atividades aqui para explicar a origem desses recursos. Ou operacional, aí a gente vai aqui para cima, ó, o caixa líquido das atividades operacionais. Então, das atividades operacionais, as atividades operacionais gerou um caixa para essa empresa de 976 milhões, tá? E aqui tem a origem, a explicação dessa atividade aqui, ó. O lucro foi de um prejuízo de 10 bilhões, aí houve aqui a depreciação, remuneração, tá? Então, aqui vai ter a explicação. Vejam que grande parte do saldo positivo aqui, ó, é gerado por ganho ou perda sobre ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, tá? Então, provavelmente aqui, essa empresa tem recursos ou algum título que está vinculado à moeda estrangeira, como a moeda, ela variou, então essa empresa, vamos imaginar que se ela tivesse algum recurso aplicado em dólar, à medida que o dólar ele aumenta, essa empresa tem um ganho decorrente da variação cambial. Então, aqui, ó, não sei se realmente foi do dólar, mas aqui teve uma variação de 4 decorrente de moeda estrangeira. Receita e despesa de juros. Então, teve uma variação positiva de 2 decorrente de receitas de juros. 2, resultado não realizado com instrumento financeiro. Então, aqui tem uma explicação de onde foi que decorreu aquela variação de 1 bilhão positivo no caixa, 976. Foi gerado da atividade operacional. O 6.02 foi gerado da atividade de investimento. Então, 403 aqui negativo. Então, o caixa diminuiu 403 da atividade de investimento. E 6.03 aqui, ó, da atividade de financiamento, tá? Então, essa empresa aqui, ó, ela captou empréstimo, pegou empréstimo de 1 bilhão aqui, tá? Ela pagou empréstimo de 192.
pagou arrendamentos de 834. Eu falei um pouquinho para vocês aqui no decorrer da aula o que seria arrendamento. Tá? A gente consegue visualizar, talvez aqui na Azul melhor, o que seria arrendamento. Creio eu que a Azul, quando vai adquirir os aviões, elas compram na modalidade de arrendamento. Eu acredito que possa ser isso, tá? O que seria aqui o arrendamento? É uma modalidade de financiamento ou aluguel, tá? Ou aluguel. Acredito que aqui seja uma espécie de financiamento. Então, se vocês pegarem aqui o saldo positivo gerado da atividade de financiamento, os empréstimos que a empresa obteve foram maiores do que os pagamentos que ela realizou. Então, ficou um saldo positivo da atividade de financiamento de 933 milhões. Da atividade de investimento, ficou negativo. Então, se a gente diminui 933, diminui de 403 e somar com 976, vai dar justamente a variação que houve no caixa entre o final de 2019 e o final de 2020. Tá? Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela tem essa finalidade de apresentar a origem dos recursos, a variação dos recursos que ocorreu no caixa e equivalentes de caixa. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês terem em mente isso, porque existe uma outras alternativas de se descobrir a variação que ocorreu no caixa da empresa. Mas a gente tem uma demonstração contábil específica só para apresentar isso, tá? Então, demonstração do fluxo de caixa. Vou voltar aqui para ver se a gente vai conseguir abrir aqui o passivo. Vamos conseguir. Tá? Então, aqui a gente tem o passivo da empresa. Não, vamos voltar aqui ainda no ativo, tá? Só para a gente dar uma passada aqui rápida nos grupos do ativo não circulante. Realizava a longo prazo. A gente viu aqui que o realizava a longo prazo, ele reúne os direitos e os bens decorrentes da atividade operacional da empresa, cuja realização ocorre num período de longo prazo, ou seja, ocorre após o término do exercício social seguinte. Se aqui a gente está analisando dezembro de 2020, ó, é quando está encerrando esse exercício social, então o próximo exercício social, provavelmente ele vai terminar 12 meses para frente, então dezembro de 2021. Então tudo aquilo que for ser realizado no período de 2021, no ano 2021, é considerado curto prazo. Então a gente vai colocar no ativo circulante. O que for ser realizado após 2021, ou seja, de 2022 para frente, vai ficar no não circulante. Então, bens e direitos decorrente da atividade operacional da empresa, cuja realização ocorrerá a partir de 2022, vai estar aqui, ó, realizável a longo prazo. Então, essa empresa tem aplicações financeiras, cuja expectativa de realização é a partir de 2022. Então, tem 854 milhões. Ok? Aplicações financeiras avaliada a valor justo. Aplicações financeiras avaliado a valor justo através de outros resultados abrangentes. Aplicações financeiras avaliada ao custo amortizado. Então, vários tipos de se avaliar aqui uma aplicação financeira, tá? Clientes, ó, a gente viu essa conta aqui, de contas a receber ou clientes. Então, essa empresa, provavelmente, ela fez alguma venda ou prestação de serviço, possa ser mais prestação de serviço, que o recebimento vai ocorrer no longo prazo, então ela foi e classificou aqui as duplicatas a receber dela, ó, em contas a receber. Então, 189 milhões que provavelmente serão recebidos a partir de 2022. Tá? Então, a gente tem aqui. Vamos baixar aqui um pouquinho mais. Os investimentos, ó, a gente viu que investimentos
são os recursos aplicados pela empresa que não tem nenhuma relação com a atividade operacional dela. Então, a azul, se a gente for olhar aqui, ó, ela não tem nada dentro do grupo investimento, está todo zerado, tá? Então, ela não tem nenhum investimento feito. Imobilizado são os bens utilizados na atividade operacional da empresa, tá? Os bens duráveis. Então, aqui a gente tem imobilizado em uso, então provavelmente esse imobilizado em operação, aqui vai estar registrado as aeronaves da empresa Azul, vai estar registrado terrenos que ela utilize nos escritórios, tá? As próprias edificações, se ela tiver alguma edificação construída lá nos terrenos, o mobiliário dos escritórios, computadores, ar-condicionado, data show em sala de reunião. Então, esses bens duráveis utilizados na atividade operacional da Azul está registrado aqui, ó, dentro de imobilizado. Tá? E aqui a gente tem o intangível. Ó. São os bens imateriais, tá? Relacionado com a atividade da empresa. Então, aqui a gente tem licença de operações em aeroportos. Então, para que uma companhia ela possa operar, por exemplo, num determinado aeroporto, ela precisa ter uma autorização, precisa ter uma licença. Então, provavelmente, ela adquire aquela licença para usar durante um determinado tempo, tá? Sei lá, 10 anos. Então, aquela aquisição, ela fica registrada aqui como um bem intangível. Software. Então, essa empresa pode ter algum sistema de informática, tá? Para que possa comercializar, operacionalizar lá suas atividades, vender passagem de forma eletrônica e por aí vai, tá? Então, o ativo é praticamente o que a gente estudou na nossa estrutura aí do balanço patrimonial. Pessoal, se tiverem alguma pergunta aí, podem falar aqui no chat, tá? Estão olhando no chat ou então pode interromper. Se a gente vier aqui para o balanço patrimonial, ó, mesma coisa aqui, comparativo 2018, 2019, 2020, tá? Então, o passivo, ele é dividido, ó, no 201, que é passivo circulante, são as obrigações que a empresa vai pagar até o final de 2021, até o final do exercício social seguinte. Essa empresa tinha obrigações sociais e trabalhistas para pagar. Fornecedores, a gente viu aqui fornecedores, ó, que pode ser chamado de duplicatas a pagar. Então, aqui em fornecedores, vejam que essa empresa ela tem obrigações com fornecedores nacionais. Ela tem obrigações com fornecedores estrangeiros. Ela também tem dívidas fiscais federais. Ela deve aqui 53, tá? Isso aqui esse 53 ele é composto de quê? Ó? PIS e COFINS, tá? Essa empresa deve 20 de PIS e COFINS e outros, tá? Esses outros aqui a gente não tem como saber o que seria. Tem dívidas com o fisco estadual, então tem algum tributo aqui estadual que ela deve, ó. E tem agora aqui, ó, dívidas com empréstimos e financiamentos, que a gente também viu isso aqui. Todas essas dívidas dentro do circulante, ou seja, então são dívidas que essa empresa tem a pagar até o final de 2021, até o final do exercício social seguinte. Moeda nacional, ela deve 473, moeda estrangeira 384, tá? Fechou o ano com essa dívida. Outras obrigações, tem outra dívida aqui com outras obrigações. Passivo de arrendamento, então aqui, ó, parcelas de arrendamento a pagar até dezembro de 2021, tá? O que seria que esses arrendamentos? Vamos supor que ela comprou uma aeronave financiada, sendo que quando se faz o financiamento, se a nota fiscal do bem sair em nome do banco, aquela espécie de transação é chamada de arrendamento, tá? Se o contrato de arrendamento ele abranger
os pagamentos do contrato, eles totalizarem um valor considerável do bem que está sendo adquirido, esse arrendamento, que teoricamente é um aluguel, o arrendamento, teoricamente, ele tem característica de aluguel, mas se a empresa resolve pagar parcelas que, somadas, se totalizam um valor aproximado do valor do bem, se a empresa assume todas as obrigações que esse bem tem, como manutenção, tá? Os riscos desse bem, então aquele contrato que teoricamente seria de aluguel, ele tem todas as características de um contrato de financiamento, de compra direta. Então, passa a ser um arrendamento. O arrendamento ele pode ser um arrendamento operacional ou financeiro, tá? A depender, né, dessas características, vai classificar ele como uma espécie de financiamento ou uma espécie de aluguel. Aqui tem as provisões, tá? Aqui, ó, provisões 853, outras provisões 853 e outras 853. Então, essa empresa aqui, ela não abriu o que seriam essas provisões, mas provavelmente aqui possa ter provisões trabalhistas, tá? Que deveria estar aqui registrado aqui como previdenciário ou trabalhistas, eu acredito, porque toda empresa faz provisão de 13º, de férias, tá? A depender do porte da empresa, ela responde a alguma ação judicial em âmbito trabalhista, então normalmente se faz provisão quando se existe aí uma expectativa provável de perda da ação, então já se faz uma provisão, então possa ser que esses outros aqui estejam relacionados com essas causas. E aí aqui a gente tem o passivo não circulante da empresa. Então ela devia ao total aí 19 empréstimos e financiamento de longo prazo, que só serão pagos a partir de 2022. Outras obrigações, aí aqui tem outras também, aqui não abriu, tá? Não detalhou, na verdade. Passivo de arrendamento, tá? Então aqui as parcelas de longo prazo. Imposto de renda e contribuição social, provisões fiscais, previdenciário e trabalhista. Então aqui ela tem provisões aí de longo prazo. Vou baixar aqui um pouquinho mais para ver aqui o patrimônio líquido. Foi outro item aqui que a gente estudou, o patrimônio líquido. O capital social dessa empresa aqui é de 2 bilhões, ó. Então, o capital social integralizado de 2 bilhões. Adiantamento para futuro aumento de capital 20. Então, essa empresa já guarda aqui uma parcela de recursos para futuramente esses 20 serem incorporados aqui ao capital social. Reserva de capital aqui ágil na emissão de ações de 1 bilhão 927. Esse ágil aqui é mais ou menos o seguinte, pessoal. Essa empresa, vamos imaginar que ela vai emitir ação para o mercado e o custo dessa ação, sei lá, vamos imaginar que é de R$1. Aí ela vai e lança aqui no mercado uma ação por R$3. Essa diferença de 1 para 3, que dá 2, é chamado de ágil. Tá? Então, essa empresa aqui tem um ágil de 1 bilhão 927. Ações em tesouraria, então ela mesma adquiriu ações dela própria, tá? Custo da emissão de ações, um prejuízo, ela vem tendo aqui um prejuízo acumulado de 18 bilhões, ó, tá? Aí aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, que a gente não viu muito bem isso aqui nas aulas. Essa empresa aqui, ó, essa conta de lucros ou prejuízos acumulados, a gente viu que ela é alimentada da demonstração do resultado do exercício. Foi isso? Então, o lucro ou prejuízo do período, do ano de 2020, ele é transportado para dentro dessa conta aqui no balanço patrimonial de lucros ou prejuízos acumulados. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte, ó. Essa conta no balanço patrimonial é chamada de acumulados, porque não necessariamente esses 18 bilhões aqui de prejuízo, ele ocorreu no ano de 2020. Tá? Não necessariamente ocorreu no ano de 2020. Se a gente for
se a gente for abrir aqui a DRE, pessoal, só mais um pouquinho que acabei de ver que a gente já está no limite do horário, tá? Mas só para a gente entrar aqui na DRE. Se a gente for olhar o resultado da DRE, vamos ver que o lucro ou prejuízo do período é de 10, ó. Teve um prejuízo aqui de 10. Esses 10 é um prejuízo que ocorreu no ano de 2020. Tá? No ano de só o ano de 2020, se analisar só 2020, ocorreu um prejuízo de 10 bilhões. A gente viu lá no passivo que o valor que está registrado lá no patrimônio líquido, na conta lucros ou prejuízos acumulados, é de 18 bilhões. E por que não bate com a DRE? Porque a DRE ela tem uma característica de reunir as informações, apurar o resultado unicamente do período que se está trabalhando. Então, esse resultado é unicamente de 2020. O balanço patrimonial, ele não é uma posição do que ocorreu em 2020, mas é uma posição do que ocorreu ao longo da história da empresa, se chegou no dia 31 de dezembro de 2020 e verificou que aquela empresa vem acumulando, ao longo da sua história, um prejuízo aí de 18 bilhões. Tá? Mas que não necessariamente esses 18 bilhões ocorreu no ano de 2020. Ou pode ter ocorrido em 2019, 2018, 2017, pode ter ocorrido lucros ou prejuízos ao longo da história dessa empresa, de tal forma que em 2020 o acumulado, o saldo é de 18 bilhões. Ok, pessoal? Então, isso é uma diferença aqui muito marcante entre a DRE e o balanço patrimonial. A gente disse que o balanço patrimonial ela é uma demonstração estática. Por quê? É uma foto daquele dia. Tá? Daquele dia se tira uma foto e vê o que a empresa acumulou ao longo da sua vida até aquele dia. Já a demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica. Ela registra o que ocorreu de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se a gente pegar o exercício social aí, janeiro a dezembro. Então, ela vai acumular de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando virar o ano, a demonstração do resultado do exercício ela é toda zerada e, novamente, vai registrar o que ocorreu em 2021, de janeiro a dezembro. E assim por diante. Então, por esse motivo, a gente disse que a DRE ela é uma demonstração dinâmica e o balanço patrimonial ela é uma demonstração estática. Tá ok, pessoal? Ok, pessoal? Então... Beleza, professor. Eu queria passar para vocês aqui essa visão assim de uma forma geral, tá? Eu sei que é muita informação para a gente absorver aqui num período aí de 1 hora, mas que as informações, vocês pelo menos vão ter aí um direcionamento para que, se tiver curiosidade, vocês abrirem aí essas demonstrações e irem aí analisando. Tá ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aqui para fazer? Já são 8h05, a gente tem que encerrar, porque eu sei que alguns têm aula depois da minha. Ninguém tem nada a falar? Obrigado. Não, obrigado. Pessoal, boa noite. Eu agradeço demais, então, a atenção de vocês, tá? Que teve aí durante essa disciplina. Eu desejo vocês aí bons estudos aí no decorrer dos próximos semestres, tá? Se precisarem, vocês entrem em contato comigo. E, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade, tá? Com esse encontro, a gente finaliza os nossos encontros online. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, Penha.